Gálatas 5, versículo 16 até o versículo 26. Nós vamos ler agora. Gálatas 5, 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes os preveni já, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu queria prosseguir hoje dentro desse tema a respeito do pecado que iniciamos há 2 cultos e pretendemos hoje finalizar, até para a gente entender um pouco melhor o que Jesus fez, o significado de sermos cristãos e também a dificuldade que a gente tem de lidar conosco mesmo e com os outros. Nossas fraquezas, nossos temperamentos, nossas oscilações emocionais, nossas quedas, por que não dizer, nossas tentações. Por isso é importante entender quem é esse ser humano, que além de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, um dia pecou e quando pecou, teve sua natureza afetada, sua constituição afetada, e ele acabou se tornando também uma máquina de pecar. Ele não só peca, o ser humano é capaz de fazer coisas boas, mas ele tem inclinações para o pecado, então ele peca porque é pecador. Ao mesmo tempo em que, claro, porque ele é pecador, ele peca. E na semana passada a gente olhou alguns textos do Antigo Testamento, vimos os profetas. A maneira como Jeremias, por exemplo, falou do coração humano, que ele não tem cura. É claro que Jeremias está ali no seu tempo e é um profeta, e não tem a última palavra, mas apontava para uma palavra encarnada que um dia viria e que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os profetas tinham uma leitura realista do pecado. E não só das atitudes pecaminosas, mas das intenções do coração humano. E hoje eu queria então olhar com vocês um pouco do Novo Testamento.
O Novo Testamento vai ser até mais enfático no tema do pecado do que o Antigo. Para Jesus, por exemplo, não basta a pessoa não cometer homicídio. A lei dizia e diz: não matarás. Aquele que odeia a um irmão já está sujeito a julgamento. Porque mais do que a ação em si, o que está em questão é a intenção. E aqui, como eu gravei recentemente um vídeo, o ódio muitas vezes começa com ciúme, com competição, com falta de contentamento, e a gente então acaba desejando o mal dos outros. Não precisa ser de um irmão da igreja, pode ser de um vizinho, pode ser de um governante, pode ser de qualquer outra pessoa. Também não é suficiente abster-se de adulterar, de praticar o ato em si de forma física, mas desejar alguém de forma indevida já configura um adultério. Jesus mesmo disse: aquele que deseja com o seu coração aquilo que não é seu, que não é legítimo, aquele que cobiça. Jesus disse, aqui eu queria que vocês abrissem em Lucas capítulo 6, versículo 43, e nós vamos ler até o versículo 45, falando com os fariseus, ele se expressa assim, dessa maneira: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Adiante. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Então veja bem, a raiz de uma árvore é importante. E como é que você descobre a raiz muitas vezes? Pelos frutos que aquela árvore dá. Não foi assim que Jesus disse que um discípulo é conhecido pelos seus frutos? Às vezes a raiz ela está subterrânea. Você não define necessariamente a qualidade da árvore até que veja os frutos. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E geralmente a gente termina aqui, essa é a frase que nós mais conhecemos. Mas adiante. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pode parar por aqui. Ou seja, esse é um desafio para nós hoje. O que está lá dentro do nosso coração, o que se manifesta em ações, como lidar com, eventualmente, uma raiz que a gente percebe ser originadora de maus comportamentos, e mais, como Jesus encara isso. Ações e palavras más têm origem nos pensamentos maus do coração. E um outro texto nessa direção está em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, que eu também queria que nós fizéssemos a leitura. Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então veja que Jesus lidou com esse tema, se importou com a vida interior de cada um de nós e com as consequências dessa interioridade em nosso comportamento, seja na família, seja numa igreja, seja na vida social. Na semana passada, chegamos a destacar o texto de Paulo em Romanos capítulo 7,
de que Paulo via nos seus membros uma outra lei contra a sua mente que fazia dele escravo do pecado e que ele não compreendia o seu próprio modo de agir. E aí nós chegamos ao texto de Gálatas que, digamos assim, introduziu essa noite, a partir do versículo 17, os frutos ou obras da carne, que eu queria que nós lêssemos de novo, a partir do versículo 19 de Gálatas capítulo 5. Queria que você prestasse atenção. As obras da carne são conhecidas, e o significado disso é que Paulo não precisava justificar a existência delas, era de conhecimento, permeavam a vida humana, as relações sociais. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Então não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa. Caberia citar outros pecados ou obras da carne. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre essa lista hoje à noite, começando do princípio. Note que os 3 primeiros pecados são da área da sensualidade. Eu imagino que a gente imagine que o nosso tempo é um tempo de muita imoralidade sexual. Eu até acredito que sim, mas talvez o que a gente tem mais hoje é uma publicização, é uma maneira em que isso se tornou muito visível, acessível, talvez não como no passado, até em razão da tecnologia, mas Paulo começa com o tema da sensualidade, a sua lista de obras da carne. Há quem diga, inclusive, que Paulo começa com essa lista, nessa área, pela predominância desse tipo de desafio e porque eram pecados praticados abertamente, sem constrangimento. Você tem conhecimento da vida romana no primeiro século da história da igreja, né? Eu aqui até nem indico, mas sempre que você estuda história da igreja, um dos filmes que indicam para você ler ou assistir é Roma. É complicado. É complicado assistir aquele material, você, supostamente vai aprender e junto vem muitos brindes, que nem sempre vão te edificar. Mas a vida moral romana era extremamente complicada na área da homossexualidade, da perversão, na área da bestialidade. Ora, literalmente era uma vida com muitas dificuldades. E mais do que isso, naquela época havia cultos em que o ato sexual fazia parte do culto, como uma coisa normal, ritualística, como se ali estivessem prestando culto aos deuses, à fertilidade. Veja, indecência é uma outra palavra, significa libertinagem no sentido amplo, mas sem dúvida o tema aqui envolve relações sexuais. A sociedade não reprova moralmente em nosso tempo a indecência, não sei se nos damos conta disso, mas ela reprova o assédio, que é crime. Ou seja, a lei exige que a pessoa que eventualmente cantar alguém, estou usando aqui uma palavra do nosso tempo, se ela não for correspondida, ela tem que cessar essa cantada. Porque se ela continuar,
ela incide no crime de assédio sexual. Mas eu pergunto, para um ser humano pecador, isso não pode ser uma grande armadilha? É evidente que é preciso saber limites, é preciso observar controles. Todos nós devemos tê-los. Mas eu coloco isso hoje à noite a título de reflexão. Nossa sociedade não reprova a indecência, mas criminaliza os atos que também são consequência de manifestações indecentes. E deve fazê-lo, sob pena de verdade de termos uma situação caótica. E aqui eu queria aproveitar esse momento e até por essa lista iniciar da área da sensualidade, eu queria indicar para essa comunidade, já indicamos para os jovens, mas queremos indicar para os casais, esse livro que nós vamos colocar aqui na tela, do Tim Chester, Com Toda a Pureza. O assunto da pornografia, o assunto da imoralidade é endêmico ou pandêmico. A gente se assustou com o Covid pelas mortes que o Covid causou. Mas isso aqui, pornografia, está destruindo no invisível, no anonimato, no oculto, nas sombras, uma quantidade enorme de pessoas. Eu não tenho dúvida de que nós, como comunidade, somos parte desse grupo. E eu quero, como pastor, um dos pastores, no mínimo, me colocar à disposição para ajudar. E eu espero que se um marido comprar esse livro, a esposa não fique preocupada. Ou se a esposa comprar o livro, o marido não fique preocupado. Porque nós somos seres humanos e estudando pecado ou pecaminosidade, nós não podemos imaginar que somos imunes a isso. Uma coisa é banalizar e dizer que todo mundo cai nesse tipo de erro. Outra coisa é ter a presunção de que isso é fácil de se controlar. Esse é um tema em que pessoas até têm um certo constrangimento de encaminhar uma abordagem. Eu não tenho, penso até que num culto de domingo nós vamos abordar esse assunto de uma maneira um pouco mais explícita. Mas, meu irmão, minha irmã, é um ótimo livro para o casal. E uma das coisas que esse autor aqui vai mencionar, e a gente está trabalhando esse material com os jovens, é que se você tem dificuldade nessa área, é bom você ter alguém que cuide de você e para quem você preste conta. Muitas são as iniciativas de pessoas que tentaram vencer a pornografia ou a imoralidade sozinhas, pelo medo da exposição, pela vergonha. Só que às vezes os anos vão se passando, isso vai ficando pior. E quem lida com essa dificuldade, e eu me refiro aqui mais na área do aconselhamento, descobriu um caminho importante, que é esse de ter alguém com quem você conversa, ter alguém para quem você confessa, e alguém que vai te perguntar semana após semana como é que você está, venceu. Mas essa semana você venceu também, aí ele vai contando até os dias em que ele vai conseguindo fugir da exposição da pornografia e, consequentemente, da prática da masturbação ou da imoralidade. Nós não podemos fazer de conta que esse não é um problema do nosso tempo. Esse é um problema também da igreja. Pastores estão caindo nisso. A vida, às vezes, é diferenciada de um pastor de tempo integral, por exemplo, que fica mais em casa, que prepara os seus sermões, que estuda mais a Bíblia, que tem lá o seu computador, oportuniza que situações desse tipo aconteçam. Nossos jovens que trabalharam de forma remota, o chamado trabalho remoto, tão expressivo nessa pandemia. Você está lá, às vezes, lendo uma matéria importante, tem a propaganda ali de uma mulher com uma roupa. Você não foi para o computador para isso, mas você é induzido, e é isso que eu quero dizer,
a sociedade, ela não critica a indecência, mas ela está pronta para punir o assédio. E eu não critico que assim seja feito. Mas como lidar com esse ser humano pecador, para quem ele corre, em quem ele vai buscar ajuda quando ele é afligido por essa tentação, porque ele é ser humano e pecador. Qual a solução? Então eu queria destacar isso, não sei se temos na nossa livraria, é um livro barato, R$35, R$30, você compra na Amazon, você recebe em casa, quem sabe o casal pode ler juntos, porque vai conversar sobre sexualidade, sobre a vida conjugal, sobre a parte íntima de um relacionamento, e eu queria como pastor estar à disposição, nós queremos estar à disposição para quem precisa. A pornografia é uma escravidão. Hoje já é encarada como doença dependendo do nível que você se envolveu com ela. Não deixe isso ir mais longe. Busque ajuda. Falo isso com muito amor. É uma obra da carne. E que Deus nos ajude. Amém? A pornografia é um dos grandes males do nosso tempo. Uma verdadeira pandemia. Por isso, a relação sexual na vida de um casal deve ser cultivada e mantida ativa. A perda de interesse pela relação sexual deve ser olhada no casal com muito cuidado, inclusive quando o desinteresse é de ambas as partes. Algo não está bem. Para Paulo, esse tipo de abstinência na vida do casal não é sinal de maturidade, como alguns podem pensar. Ah, pastor, eu sou maduro, isso é uma coisa que ficou para trás. Não. Nosso corpo não é pecaminoso sozinho. Porque às vezes essa é a ideia, a gente se abstém sexualmente e acha que esse é o caminho da santidade. Argumenta pelo menos nesse sentido. Ou acha que o nosso corpo é menos digno de valor e o ato sexual em si do que a nossa alma. Essa postura é gnóstica, fruto de uma ideia muito antiga já, antes do primeiro século, que colocava o ser humano em dois níveis, o seu espírito puro e o seu corpo, tudo bem, se praticasse o pecado não maculava o seu espírito. É um pouco também de platonismo. E sim, Paulo teve que lidar com os coríntios a respeito desse tema, porque os caras não estavam percebendo que o pecado sexual no corpo afetava sua alma, sua consciência, sua saúde emocional. E eu queria projetar agora um texto a respeito disso, 1 Coríntios 7:5, só que na nova tradução da linguagem de hoje, especialmente nesse tema da vida do casal, que os dois não se neguem um ao outro. Está falando aqui sobre o casal e a vida sexual. A não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, para quê, gente? Para se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Veja que o casamento tem um lugar também de cuidado, de proteção. Deus não pede que a gente seja super-homem. Deus pede que a gente entenda os meios que Ele nos dá, inclusive aqui eu chamaria de meios redentivos, até de certa forma, como, por exemplo, a atuação do marido para com a esposa, da esposa com o marido, no sentido do cuidado. A fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Ou seja, a vida conjugal tem importância. É um tema
cristão, é um tema do Deus Criador, é um tema evangélico, é um tema que é da nossa realidade. E é preciso ter atenção a esse aspecto. A ligação entre a imoralidade e a idolatria na mente de Paulo não é difícil de explicar, porque agora ele parte na sua lista para o tema da idolatria, os cultos pagãos. A feitiçaria ou a bruxaria, estamos ali no versículo 19 de Gálatas 5, cuja prática era predominante, é representada aqui pela palavra farmaqueia, daí fármacos, que significa uso de remédios ou drogas. A palavra farmaqueia também significa o uso de drogas com propósitos mágicos. Até hoje a gente vê isso, né? Algumas pessoas tomando umas bombas aí para chegar no transcendente, segundo o que eles imaginam. A linha divisória entre medicina e magia, naquela época, não era nada nítida, como ainda hoje acontece em algumas culturas tribais. Aliás, não precisa ser tribal, né? É significativo que Paulo tivesse que enfrentar um oponente do evangelho classificado como mágico. Aliás, na NAA chega a usar a expressão mago, porque ele tentava afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo em Atos capítulo 13. Mas Elimas não foi o único mágico. O mágico tinha um papel conhecido naquela época. Por isso, idolatria e feitiçaria estão aqui. São exemplos de pecados do culto pagão, sendo que a idolatria fornecia um substituto inadequado para Deus e a feitiçaria simulava as obras do Espírito. Sabe que no passado eu tinha dificuldade de encarar coisas feitas na igreja em nome de Deus e com motivos errados, como feitiçaria. Mas quando a gente eventualmente imita ou simula com a intenção de encarnar o poder e a autoridade para que todos me sigam e acreditem naquilo que eu estou falando, é possível que sim, essa manifestação seja uma obra da carne e como tal, uma manifestação que simula as obras do Espírito. E ela está aqui na lista. Estamos aqui, idolatria, feitiçaria. Inimizades, e a lista termina com invejas. 8 palavras para lidar com relacionamento. 8 obras citadas que lidam com relacionamento. Há quem diga aqui que essa lista descreve muito bem a razão dos nossos males sociais. Alguns autores, como Lightfoot, veem aqui uma escalada ascendente. Mantém projetado aqui, Fernando. Começa com inimizade e vai progredindo em intensidade a manifestação da obra da carne. 4 palavras aqui descrevem as contendas. As 2 primeiras, inimizade e rixa. E depois, por fim, divisões e facções. Já no versículo 20. Inimizades se referem àquela hostilidade mais comum, mais geral. Rixas são coisas mais abertas, ressaltam a ideia de desavença, de contenda mesmo. Divisões chamam a atenção para a formação de grupos separatistas hostis. E facções
e alguém traduziria espírito partidário, se originando da palavra heresia, hairesis no grego, se refere ao desenvolvimento de opiniões conflitantes. Ou seja, a partir dessa lista aqui, a sensação que a gente tem é de caos, especialmente se todas essas manifestações acontecem numa família, num grupo social e, por que não dizer, na igreja. As outras 4 obras citadas aqui como da carne já são atitudes mentais. Lembra aqui que eu comecei com as 2 primeiras e fui para as 2 últimas. Ou seja, atitudes mentais, mas que resultam em comportamento. Talvez a mais desagradável delas seja a palavra ciúmes, que está aqui na nossa lista. Porque é a mesma palavra grega para a palavra zelo. Só que os ciúmes têm o desejo de posse, de possessão, enquanto o zelo tem o sentido de cuidado. E a ideia no contexto é de que esse ciúmes, então, é um zelo pervertido, um zelo que perdeu sua razão de ser. Sabe quando a gente quer fazer as coisas bem feitas na igreja? E o nosso perfeccionismo está mais importante do que o que os outros precisam? Sabe quando você vai ajudar e ao invés de ver o que a pessoa precisa, você mais quer ser aplaudido pela ajuda que você dá? É um pouco disso. Ciúmes. E juntamente com a palavra invejas, constitui, que é a 8ª palavra, acho que está no versículo seguinte, constitui uma dupla complicada. As 2 palavras, eu queria que você guardasse isso, ciúmes e invejas, as 2 palavras continuam sendo os inimigos mais mortíferos da vida em comunidade cristã. E por que eu digo isso? Porque quando a gente tem dificuldades, a gente deve buscar os motivos delas. Procurar sondar o coração para as raízes delas. Procurar que Deus ilumine o nosso coração para os argumentos que a gente dá, porque muitas vezes os argumentos que a gente dá escondem os reais motivos que a gente tem. E como é que a gente lida com isso? Indo ao texto bíblico, por exemplo, porque Deus revela corações. Dobrando o nosso joelho e fazendo orações ao nosso Deus e Pai, por quê? Porque esse Deus fala conosco. Ele, por exemplo, purifica pecados. Ele, por exemplo, nos ajuda. 2 palavras delicadas. E eu aqui, claro, falei sobre a comunidade cristã, porque esse é o nosso contexto, mas complicadas para uma família, complicadas num condomínio, complicadas numa cidade. As outras 2 palavras, iras e discórdias, são já falhas próprias do ser humano pecador. Iras descreve mais crises de ira do que uma atitude permanente. E alguém pode dizer assim, então, é só uma crise. Ele normalmente não é irado. Mas se você tem um pico de crise, cuidado, porque às vezes esse pico de crise pode colocar tudo a perder. Pode ser no trânsito, pode ser com a esposa, pode ser com um vizinho. Nós estamos aí inundados de notícias de crimes passionais, de pessoas com bons antecedentes, gente que não tem nada num boletim de ocorrência, e que foi provocado e que foi a um pico de ira. Mas por quê? Porque alguma coisa ali no seu coração ainda existe e que, num dado momento, por pressão, veio à tona. Isso não é menos pecaminoso do que alguém que mantém estirado o tempo todo. Porque a prática comum, a resposta comum é, foi só essa vez. Mas o coração é o mesmo, a origem desse mal é a mesma.
e as consequências podem ser até piores. Discórdias não traduz até bem o sentido grego de eritheia, que denota mais ambição, uma atitude interesseira, isto é, uma forma antissocial de egoísmo. Ou seja, queridos, Paulo talvez está pensando nos esforços empregados por um membro da igreja que quer expulsar os rivais e conseguir adeptos sem se importar com os meios que vai utilizar para isso. Porém, nunca dá para esquecer que a rivalidade é básica em todos os níveis da sociedade. Nós competimos. Tem mulheres que competem entre si na vestimenta. Tem homens que competem entre si com carro, com relógio. Nós temos dentro do nosso coração nem sempre aquilo que a gente mais gostaria que houvesse. E quando Paulo então lida com esse assunto, a intenção dele é que a gente vá um pouco mais fundo dentro de cada um de nós e busque os motivos para aquilo que nós fazemos. Quando você erra, você costuma refletir sobre o que você fez? Ou você costuma dizer, foi um pequeno deslize, desculpe e segue a vida? Você procura pensar por que você fez aquilo? Se é uma atitude repetitiva, você procura orar sobre aquele assunto e tentar encontrar as raízes disso, porque nem sempre, eu diria até mais, muitas vezes nós não vamos ter a resposta instantânea. Vai ser preciso gastar um tempinho, ouvir uma pessoa que ama você, alguém de confiança, que talvez vai te ajudar a enxergar o que você não está vendo. Queridos, embora Paulo diga aqui que isso não é desconhecido do seu público, quando a gente pensa a respeito de nós e dos males que isso causa para nós e para quem está perto da gente, a intenção de Paulo é que isso possa ser enfrentado e trabalhado. A lista que acabamos de ler vai terminar com os pecados da intemperança ou falta de moderação. Pastor, como assim? A falta de moderação é uma obra da carne. Exageros. Que muitas vezes são virtudes que se transformam em vícios. Coisas boas que se tornam deuses. Nossa maior dificuldade, às vezes, não é com aquilo que é ruim, mas é tornar aquilo que é bom muito importante. E, nesse sentido, a intemperança aqui é um exemplo. E isso predominava no culto pagão, nas maneiras de praticar adoração, muita comida, muita bebida, muita prática imoral. Em Romanos 13, versículo 13, Paulo lida também com essa questão, quando faz menção, Romanos 13, 13, também da intemperança. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, não deixa de ser a orgia um abuso da sexualidade que Deus deu para você, e bebedeiras. Tem gente que faz separação absoluta disso. Escute bem, se você não aprende moderação, você poderá ter dificuldade também de aprender fidelidade sexual. Vem do mesmo lugar. A origem é a mesma. Se você é descontrolado, você pode ser descontrolado para tudo. Se você procura lidar com esse descontrole, você talvez possa lidar com todas as áreas da sua vida. Não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Paulo aqui então exorta os seus leitores a não fazerem provisão para a carne a fim de satisfazer todos os seus desejos. Tendo em vista a necessidade da constante repetição dessa advertência,
Não surpreende que uma das qualificações do presbítero seja não ser dado a muito vinho. Por quê? Porque nesse contexto não havia temperança. Os judeus teriam concordado com todas as advertências de Paulo aqui nessa lista de Gálatas 5. Porque eles eram pessoas, digamos assim, de boa moral. Mas Paulo está convicto de que a ética que ele expõe a seguir a partir do que o Espírito faz em nossa vida, que a ética do Espírito supera a obrigação da lei, supera a vida legalista e nos faz entender por que Deus me quer libertar de tudo isso e para o que Ele quer me libertar de tudo isso na pessoa do Espírito do nosso Deus. Sim, porque até aqui, nesse trecho da minha fala, poderia eu ser interpretado como alguém que está apontando o que está errado, constrangendo, limitando, censurando, reprovando. Mas a lista segue para dizer agora o que o Espírito de Deus em nossa vida pode fazer. E aqui, para finalizar essa questão em especial do pecado, existe um conceito cunhado a respeito da doutrina do pecado chamado depravação total. É um nome que procura definir a profundidade e a abrangência do pecado na vida de cada um de nós. Abrangência e profundidade. Afeta vários comportamentos, mas está na raiz de cada um de nós. Por exemplo, Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 18 e 19, o que nós vamos ler agora. O que o pecado faz conosco? Obscurece o nosso entendimento, nos separa da vida que Deus concede e concedeu desde que eu fui criado. Por causa da ignorância em que se vive, por causa do pecado, pela dureza do seu coração, versículo 19, tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, a vida na escuridão, sem Deus, sem esperança, normalmente vai desembocar em descontrole. A palavra aqui, desenfreada, tem a ver com intemperança e fruto de uma cegueira e que nos faz cometer, veja bem, todo tipo de impureza. Eu sei que a gente se surpreende às vezes com alguém que a gente conheceu que caiu, digamos, numa dessas áreas e a gente olha, não acredito, como pode? Como isso aconteceu? Mas a grande verdade é que o pecado vai trabalhando nessa direção. Mas atenção, isso não quer dizer que a pessoa não convertida seja completamente insensível à sua consciência. Que ela não saiba o que é certo e errado. Paulo chega a afirmar que os gentios que não tinham a lei de Moisés, por natureza se comportavam segundo o certo, o errado, o bom e o mal. Também depravação total não significa que o pecador é tão pecador quanto pode ser. Existem pessoas não nascidas de novo, extremamente altruístas, que demonstram bondade, que preservam família, que são dadivosas, que são pais dedicados e cônjuges também. A depravação total, por fim, não significa que o pecador se envolve em tudo que é tipo de pecado necessariamente. Mas, de novo, significa abrangência e profundidade. Depravação total significa que o pecado é uma questão que concerne a pessoa como um todo, por inteiro.
não pegando a gente só numa área da vida ou numa dimensão como o corpo ou a razão. É comum, dependendo do segmento religioso, a gente enfatizar os erros do pecado ou na razão ou na emoção, ou na vontade ou no corpo, dependendo, do que a gente enfatiza, mas há textos bíblicos que nos mostram que o corpo, literalmente o corpo, é afetado pelo pecado. Há textos bíblicos que mostram que a mente e a razão literalmente são afetados pelo pecado, e há textos que mostram que as emoções são maculadas pelo pecado. Quer dizer, a pessoa por inteiro. E por fim, há textos que falam da vontade da pessoa como também afetada pelo pecado. E esse é um texto clássico, 2 Timóteo 2, versículo 25 e 26, que podemos projetar. Paulo, lidando com alguns adversários no meio da comunidade, praticando disciplina cristã, com mansidão, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, o pecado também afeta a nossa vontade. E é por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses que é Ele, Deus, que efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Por fim, depravação total significa que até o altruísmo, porém, pode conter um elemento de motivação indevida, imprópria. As boas ações não são praticadas inteira ou principalmente com base no amor perfeito de Deus. Os fariseus são apontados como pessoas que praticavam bons atos. Mateus 23, 23, Jesus mesmo acaba dizendo isso. Vocês dão o dízimo, vocês, porém, desprezam a justiça, a misericórdia e a fé. Deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Porém, quando Jesus enfrenta os fariseus de frente, veja o que ele diz em João 5,39, e aí eu peço que coloquemos na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Adiante. Mas vocês não querem vir a mim para ter, ou a fim de ter vida. Adiante. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Adiante. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. E talvez esse é o nosso grande desafio na prática das boas obras. Com que finalidade nós as praticamos, com que intenção nós as fazemos. E de alguma maneira Jesus aqui sondando o coração dos fariseus, percebe a carência de Deus na vida de cada um deles, de modo que eles não só externamente façam o bem, mas internamente, bem motivados, de coração puro, façam o bem. Será que isso é possível a partir de nós mesmos? Diante da falta de tudo, meus irmãos, em cenários adversos, em fome, em escassez, o ser humano manifesta seu egoísmo de maneira surpreendente e de maneira nada racional. Quando as condições são favoráveis, tudo é mais fácil. Mas quando há adversidade, diante da gravidade e profundidade do pecado, temos enormes desafios.
O ser humano, às vezes, não se encontra muito acima dos animais, no sentido de lutarem uns contra os outros por alimento, mesmo que haja para todos. Repito, no sentido de quando lutam contra os outros, ainda que tenha para todos. Esquecemos que a situação não é pior porque as autoridades aplicam a lei como agentes de restrição do pecado. Imagina o nosso país sem lei, sem autoridade policial, sem Constituição. O que seria da sociedade sem a lei? Basta a gente pensar naquelas situações em que caminhões tombam nas estradas e são saqueados sem dó. Ou quando ocorre a falta de luz e pessoas se organizam para saquear e roubar lojas, estabelecimentos comerciais. Aliás, muitas vezes essa bondade, aspas, manifestada pelo ser humano, é apenas porque tem medo ele de ser punido, ou porque ele quer ser aplaudido. Queridos, finalizo. Diante da gravidade e profundidade do pecado, nós, pecadores, não podemos modificar a nossa própria vida por um processo de determinação, de esforço, de força de vontade, de aperfeiçoamento, não importa qual seja a instrução e a disciplina adotada. O autor de Hebreus chega a dizer que as obras mortas, feitas não como motivadas pelo amor de Deus, são incapazes de nos salvar. Por isso, a salvação pelas obras, por mérito, por mim mesmo, por minha piedade, por meu fazer na igreja, por meu dízimo, por meu altruísmo, por cuidar bem da minha família. Se a minha certeza, se a minha base de salvação é em cima daquilo que eu faço, é preciso olhar um pouco mais para dentro de cada um de nós. E eu finalizo então com o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Por que estamos aqui hoje? Porque celebramos a ceia há alguns dias. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Adiante. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tudo estava comprometido. Éramos por natureza filhos da ira. Diante desse ser humano pecador, o Deus santo e justo e perfeito tinha sobre nós uma sentença condenatória. No seu ímpeto santo de lidar contra tudo aquilo que perverte o seu reino, seu caminho, sua lei, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, todos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e não porque eu orei, porque eu li a Bíblia, porque eu congreguei numa igreja, porque eu ofertei, porque eu fiz o bem, porque eu doei alimento, porque eu me preocupei com meu irmão, porque eu sou pastor. Você pode elencar qualquer outra coisa.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor grande com que nos amou, e aí Paulo reforça para ninguém ter dúvida, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Cristo nos fez, ou nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso. Como hoje o culto começou em louvor. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Romanos vai dizer isso, né? Que ele encerrou a todos sob o pecado, para usar de misericórdia com todos, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Adiante. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. Veja como Paulo de novo e de novo volta para explicitar que não vale, que não cabe qualquer sentimento de justiça pessoal. Por quê? Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque o objetivo é que a sua graça suprema seja louvada, exaltada, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, agora uma nova criação, para boas obras. Por quê? Porque se estamos agora justificados e eu me torno filho não pelo que eu faço, mas por aquilo que Jesus faz, minhas boas obras não vão resolver ou tentar resolver minha filiação. Minhas boas obras vão ser consequência. Eu não vou usar pessoas para me beneficiar com Deus, porque não tem valor. Eu vou amar as pessoas, porque Deus me amou. Eu vou servir as pessoas, porque eu já estou justificado pela fé em Cristo. E a própria fé é um dom de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Baixe a tua cabeça.